Portugal tá na moda, né? Complicou muito. Eu acho que cada local tem suas dificuldades. Um pouco isso. Mas pronto. Nós estamos aqui para falar com uma pessoa muito importante, até para nós pessoalmente, porque nós as duas também queremos sempre que a mulher consiga fazer tudo o que ela quer, o que ela deve, o que ela pode. Então hoje tivemos a gentileza da Rosema nos aceitar. Eu gostava que se apresentasse em termos dos títulos, dos cargos, das funções que faz neste momento. Não é? Acho que eu começo me apresentando. Meu nome é Rosema Maluf, sou mãe, acho que isso para a mulher faz toda a diferença. E empresária no setor de varejo, administro o Shopping Bahia Outlet Center e ocupo algumas funções, digamos, nas entidades empresariais. Eu acredito muito no associativismo empresarial e eu sou vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, que é a entidade empresarial mais antiga do Brasil e da Península Ibérica, 209 anos. Sou diretora também da Federação do Comércio, sou diretora do Sindicato de Condomínios, coordeno a Câmara de Mulheres Empresárias, também coordeno um trabalho de voluntariado feminino, a Rede Amigas de Dulce, que apoia as obras sociais de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira. Como gera o seu tempo? Como consegue gerir o seu tempo assim? Eu acho que tempo é uma questão de disciplina. Eu procuro ter disciplina, planejar, então dedicar naquele horário o teu foco, porque quando você não dá foco, você às vezes perde um pouco do resultado, da qualidade do resultado e viver com alegria. Eu acho que quando você faz o que gosta, com entusiasmo, acho que a palavra certa que eu colocaria entusiasmo, tudo caminha de forma positiva. Eu vivo o que eu acredito. Então, eu entrei muito nova pelos braços de meu pai no mundo do empreendedorismo. E nesse processo, o que me balançou mais, digamos, foi a ausência da mulher. Não no empreendedorismo, porque nós estamos presentes em vários negócios, nós hoje já temos um protagonismo forte nas profissões de uma forma em geral, somos advogadas, médicas, empreendedoras, professoras, enfim, mas nos espaços de poder. Nós estamos subrepresentadas nos espaços de poder e eu fui buscar o porquê disso. E você não pode falar da ausência da mulher sem fazer um resgate histórico. Então eu fui na origem do pensamento ocidental em Aristóteles, quando Aristóteles, em várias frases dele, ele coloca a mulher como um ser, digamos, submisso e sem poder de discernimento.
Então, a história da mulher é de muita repressão. A mulher, pela história e pela cultura, foi levada a viver no mundo privado, o mundo da família, não por opção. Então, a ela foi negada a vida social, a vida pública. Um automatismo de centenas de anos. E se nós não estávamos no mundo público, no mundo das decisões, no mundo onde as diretrizes, seja da sociedade como um todo, da política, são tomadas, nós estávamos à margem do processo de desenvolvimento. Então houve naturalmente uma invisibilidade da mulher na história. E ela se habituou também a estar num lugar de observação. Exatamente. Então eu sempre coloco que a mulher, para se ver no espaço do poder, nós vamos precisar chegar lá. Então esse movimento que eu faço hoje aqui na Bahia, no Nordeste, não é pensando na minha história. O que eu consegui, de certa forma, é avançar em espaços tradicionalmente masculinos. Mas eu fico pensando em abrir portas para que a nova geração consiga se ver e ocupar novos espaços. Sentiu muitas dificuldades, quer dizer, falou no seu pai lhe abriu a porta. Mesmo os homens, as figuras masculinas que nos ajudam, elas também têm esse condicionamento, não é? Sim. Condicionamento da sociedade de homem à frente. Meu pai às vezes brincava que em Portugal havia várias famílias que o marido ia à frente, a mulher não podia ir ao lado, ela ia um passo ou dois atrás, com os filhos. Eu perguntava, pai, porquê? E ele, não sei, tem famílias que são assim. Eu acho que é um processo. A vida é processo. Você vai vivendo e aprendendo e sentindo as dificuldades. Eu, na verdade, percebia que eu tinha competências iguais a de vários amigos, mas na hora da escolha eu não era escolhida, eu era preterida, provavelmente pelo gênero. Então eu disse, ou eu vou partir para mostrar minha competência, para dizer quem eu sou, o que eu posso fazer, ou eu vou ficar sempre à margem do processo. Então o meu processo, de certa forma, foi esse. Mas quando eu cheguei lá, eu busquei abrir portas para que outras mulheres viessem comigo nesse mesmo processo. Só que eu estou falando de questões culturais. E cultura você não muda do dia para a noite. Existem hoje mulheres machistas, existem homens feministas. Então você tem que desconstruir a história para começar a contar algo novo, onde a diversidade é vista hoje no mundo empresarial como estratégia competitiva. Então, hoje já há uma mudança, inclusive, na própria estratégia de marketing de grandes empresas, tentando direcionar suas estratégias não só para a mulher, mas para a diversidade. Há pouco, quando estávamos ainda antes de começar a gravar, falou uma coisa extremamente importante. Que a sociedade tem muita tendência para ver as lideranças, ou melhor, as melhores características dos líderes são atribuídas como sendo masculinas. Os estereótipos são sempre criados de poder, a força, a agressividade, a autoridade, enfim, as capacidades, é tudo muito masculino. E o mundo agora, o mundo todo, vai vendo que isso não é assim. Quando a gente pensa em um líder, em um chefe, no poder, a gente pensa numa figura masculina. Por quê? Na época pré-histórica, justificava o líder ser um homem, porque ali o diferencial era a força física. O aspecto, né? E não tenha dúvida que homens e mulheres não são iguais.
toda mulher feminista como eu, ela busca a equidade de gênero, que é totalmente diferente de igualdade. Homens e mulheres são biologicamente diferentes. Na época das cavernas, justificava o homem ter o poder porque ele tinha força física. Mas no século XXI não justifica. Você citou aí características de um líder: firmeza, poder, assertividade. Essas características independem do gênero. Poder não está ligado a gênero. Força física, sim. Mas então hoje nós precisamos justamente desconstruir essa imagem do líder masculino. Me permita interrompê-la para lhe dizer que muitas vezes o esporte, não o futebol, o esporte de uma maneira geral, ele foi um dos mundos que começou a canalizar esses estereótipos. Uma mulher que é boa no lançamento de martelo ou de disco, as pessoas acham que ela é muito masculina. Não, ela adquiriu as características necessárias para ser uma das melhores naquela capacidade. Na verdade, as características nem não são, digamos assim, como você está falando, direcionadas à questão da escolha sexual. Exatamente. Nada a ver. Então, eu inclusive sempre defendo muito que a feminista do século XXI, eu me considero uma feminista de carteirinha do século XXI, nós não queremos abrir mão do feminino. Eu não quero abrir mão dos anseios de uma mulher, mas eu tenho que ter o direito de escolha. Esse que é o verdadeiro empoderamento, é o direito de escolha de seu destino. Meu destino não pode estar atrelado a, digamos, estereotipos que o mundo estabeleceu para a mulher. Eu posso ser uma esportista, eu posso ser uma empresária de sucesso, eu posso querer ter filhos ou não querer ter filhos. Filhos não pode ser um papel, digamos assim, definitivo de toda mulher. Isso tem que ser uma opção. Ser mãe tem que ser uma opção da mulher. Casar tem que ser uma opção da mulher. Ela não precisa mais ficar subjugada a estereotipos impostos por uma sociedade. Então, esse é o verdadeiro empoderamento. Eu posso, inclusive, fazer a opção de ser dona de casa, mas foi uma escolha minha. Então, isso tem que ser respeitado. A feminista do século XXI, ela não quer estabelecer uma luta entre sexos, entre homens e mulheres, não. Ela quer dar o direito à mulher de escolher seu destino. De alguma maneira, as famílias, os amigos, as pessoas que nos amam, têm um automatismo, um condicionamento de: você não casa, você vai ficar para ti, você casou e não tem filhos. Isto é, parece que existe um cumprimento de obrigações para chegar em algum momento da vida e dizer: você cumpriu. E às vezes fazem até escolhas erradas por esse pré-currículo que se estabelece aos gêneros. Eu sempre coloco que o feminismo, inclusive, vem libertar os homens também, porque a eles também foi imposto um estereotipo de que não chora, não tem emoções, o que é o chefe, é o responsável pela subsistência da família. Quando se dividir as responsabilidades, é bom para os dois. No outro dia nós falávamos que o homem pela história, era impedido ao homem de ser sensível. Os homens são muito sensíveis. São seres humanos, como as mulheres. Exatamente. Eu vim para o mundo público pela mão de meu pai, por exemplo, que ele não estabeleceu, digamos, diferenças na educação por eu ser mulher. Eu fui preparada para assumir funções públicas por um homem. Quando você prejudica mulheres no mundo do trabalho, você prejudica o desenvolvimento do país. Mulheres são força de consumo e força de trabalho. Então, quando eu falo da inserção da mulher no mundo dos negócios e no mundo do trabalho, eu estou falando de business, negócios, para não parecer que é mimimi. Sim. Porque sempre acham que a mulher está no mimimi, não. Ela precisa, não precisa, ela é útil. Nós já somos um número grande de empreendedoras.
Nós somos 52% de mulheres, né? Isso. Nós somos um número expressivo. Acho que somos 50-50 de votantes, então temos que saber escolher os líderes. Temos que saber escolher líderes que façam essa transformação nas políticas públicas. Outra coisa importante, nós somos já força de trabalho. 40% dos lares são chefiados hoje no Brasil por mulheres. Então não podemos mais ser vistas como coadjuvante no processo decisório. Nós temos que ter participação ativa em todas as esferas de decisão, seja na social, na cultural, na política ou na empresarial. Nós temos que ter presença. Queria lhe fazer uma pergunta sobre isso e para acrescentar um pouco a isso, que é, tem falado muito sobre as mulheres que estão empreendendo e que estão visíveis, digamos assim. Sabemos que há muitas mulheres que estão em casa ou que estão a fazer coisas que não as realizam e elas têm talento para fazer o que sabem e às vezes o que têm que fazer. A mulher muitas vezes passa uma vida fazendo o que tem que fazer e não o que gostaria. O que eu ia lhe pedir para deixar uma mensagem para essas mulheres que, de alguma maneira, eu acho que não digo que elas tenham desistido, mas elas não têm saídas, elas não veem saídas, elas não sabem a história que a Rosema sabe, elas não tiveram algumas portas entreabertas que a Rosema teve. Falo para elas. Eu tenho alguns passos que eu considero estratégicos e importantes. O primeiro é conhecimento. Conhecimento é poder. Muito do que eu alcancei foi através da educação e do conhecimento. E eu sempre digo que hoje o conhecimento está na palma de uma mão, porque todos têm celular. Então, qualquer assunto, vocês têm cursos gratuitos, online, você tem pesquisa gratuita. Então, ninguém mais pode dizer que não teve acesso. O acesso está democratizado. Se não temos conhecimento, não avançamos. O segundo é coragem. Falta muitas mulheres coragem, né? A coragem é aquela força motriz para romper com os preconceitos, com os obstáculos, para sair da zona de conforto. Coragem, que eu também acho importante. E para concluir, eu acredito em sonhos. Eu sempre fui uma sonhadora. Meu pai, inclusive, falava: minha filha, você é uma sonhadora. Ele dizia: de boas ideias o mundo está cheio. Você precisa transformar seus sonhos, suas ideias em realidade. Então eu sempre busquei isso, materializar meus sonhos. E você materializa como? Planejamento, foco, vontade, força de vontade, acreditar. Então continue sonhando, mas busque transformar seus sonhos em realidade. Coloque no papel. Trace um planejamento passo a passo para você chegar. Tenha paciência, porque às vezes... Paciência, não tenha medo de cair, levantar, fracassar, voltar. Então, coragem, conhecimento e acreditar nos sonhos para que eles se tornem realidade.